Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta com o objetivo de transmitir uma mensagem de fé. Você sabe que vivemos num mundo de aflições, de lutas, num mundo de adversidades. O próprio Senhor Jesus afirmou para os seus seguidores, dizendo: no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele, por um lado, conscientizou os seus seguidores a respeito das aflições, né, que existem, que surgem, que fazem parte deste mundo. Por outro lado, ele deu a eles transmitiu uma convicção, dizendo que eles deveriam ter bom ânimo, porque ele, o Senhor Jesus, venceu. Em outras palavras, ele, por um lado, mostrou que o mundo é um mundo de aflições, de lutas. Os seus seguidores também enfrentariam lutas, aflições, adversidades, mas para aqueles que o seguem de fato, de verdade, existe a condição de se ter bom ânimo, porque estamos seguindo, né, aquele que venceu todas as coisas. Muitas são as pessoas que se encontram desesperadas, aflitas. Muitas são as pessoas que muitas das vezes acabam, né, com a própria vida, ou tentam acabar com a própria vida. Chega o ponto de tentar o suicídio, né? Tamanho desespero, porque muitas são as pessoas que vivem apoiadas, né, na sua própria força, apoiadas muitas das vezes nos recursos deste mundo, apoiadas no poder aquisitivo, no dinheiro, na posição que tem, enfim, muitas coisas. E quando elas se deparam com situações em que não conseguem vencer com os recursos que possuem, né, aí vem o desespero, porque muitas pessoas veem que o dinheiro não pôde resolver, os amigos não puderam resolver, a posição que a pessoa tem não pôde resolver, os bens materiais não puderam resolver, o médico, o advogado, né, a posição que a pessoa tem, nada daquilo pelo qual ela tanto apoiou a sua vida pôde solucionar aquele problema que surgiu, aquela situação que ela está enfrentando. E aí, esse é o momento em que muitas pessoas entram no desespero, desanimam, se desesperam, entram em depressão. Muitas das vezes, muitas delas até chegam ao ponto de tentar o suicídio, outras até acabam com a própria vida. Tamanho desespero, porque se veem impossibilitadas de vencer, né, determinadas situações na vida. E Deus permite, né, que o ser humano enfrente situações em que ele não consegue, com a sua força, capacidade, recursos, solucionar. Para aqueles que estão fora da sua presença, é uma oportunidade para que eles se voltem para Deus e reconheçam Deus em suas vidas e de fato tenham uma vida voltada para Deus, apoiada em Deus. Para aqueles que de fato têm andado com Deus, que vivem firmados na sua palavra, é a oportunidade de se ter uma experiência maior com Deus, vencendo por meio da fé situações que, humanamente falando, não se podia vencer. Ora, todas as vezes que Israel, o povo de Israel, nós podemos ver isso no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo de Israel enfrentou adversidades, inimigos, fome, guerras, enfim, adversidades, e eles estavam de fato voltados para Deus, né, firmados em Deus, eles saíram vitoriosos daquelas lutas, daquelas adversidades, daquelas situações. Quando Israel não estava bem, não estava firmado em Deus, não estava andando com Deus,
então eles eram derrotados diante das adversidades. E muitas das vezes, exatamente por falta, né, de uma condição espiritual, é que aconteciam as derrotas. E muitas pessoas, muitas das vezes, esquecem disso. Muitas pessoas, muitas das vezes, elas esquecem ou não creem que a vida espiritual é que vai comandar, né, os demais aspectos da vida. Se a pessoa estiver bem espiritualmente, ela vai enfrentar lutas também. O cristão, por melhor que esteja espiritualmente, ele enfrenta lutas, adversidades, mas ele estando bem espiritualmente, ele vai sair vitorioso das lutas, das adversidades, porque Deus é fiel. Numa ocasião, diz a Bíblia que inimigos, né, se levantaram contra Israel. A Assíria se levantou contra Israel para destruir Israel. E a saída para aquela situação, ela viria por atitudes espiritualmente falando. Aquela vitória diante de um inimigo tão poderoso, aquela vitória viria não pela força do braço, não pela quantidade de armas, não pelo poder do exército de Israel, mas aquela vitória, ela viria se Israel seguisse, né, a direção que Deus havia dado. E a direção que Deus havia dado era absolutamente espiritual. Eles precisavam voltar-se mais para Deus, eles precisavam sossegar, eles precisavam ter tranquilidade e confiar em Deus. Eram atitudes absolutamente voltadas para o aspecto espiritual. Em nenhum momento Deus determinou que eles deveriam fazer força, usar a força deles, mas aquela vitória viria por atitudes espiritualmente falando. Mas Israel, naquele período, não quis, não teve a capacidade de seguir a direção que Deus havia dado. Por isso eles foram derrotados. E a mesma coisa acontece nos nossos dias. Muitas pessoas estão diante de situações em que a força delas não vai trazer a solução, a posição que elas têm não vai trazer a solução, a força do braço não vai trazer a solução. Todas as vezes Deus permite que o ser humano, tanto aqueles que não creem nele, não o conhecem, como aqueles que creem, fiquem em situações que não se conseguirá resolver pela própria força ou recursos deste mundo, mas são situações que só será possível vencê-las por meio da fé, da vida com Deus, da convicção em Deus, da confiança em Deus, da fidelidade a Deus. E muitas das vezes as pessoas colocam isso de lado e esquecem disso. Então, diz a Bíblia, eu gostaria de ler apenas 2 versículos, né? Isaías capítulo 30, do versículo 15. Então, havia uma guerra se levantando, né, contra Israel. A Assíria levantou-se fortemente para destruir Israel. Deus daria a Israel a vitória, se eles tão somente seguissem as suas orientações. Mas eles não tiveram fé, espiritualidade para seguir o que Deus havia orientado, e então foram derrotados, né? Diz a Bíblia, Isaías 30, versículo 15, veja de onde e como viria a saída para aquela situação tão difícil. Porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel. Deus estava afirmando para eles, dizendo para eles: em vos converterdes, ou seja, em se voltarem para mim e sossegardes, né? Vocês têm que sossegar, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força.
mas não o quisestes. Então, imagine você uma guerra considerada impossível de ser vencida, mas Deus tinha a saída para aquela situação. Ele tinha meios, como tem meios para tudo, para dar a Israel a vitória diante de uma guerra que eles, humanamente falando, não podiam vencer. E qual era, né? Qual era a atitude, ou quais eram as atitudes que Israel deveria tomar? Eram todas elas voltadas para o aspecto espiritual. Em vos converterdes, ou seja, em se voltarem para mim e sossegarem, ficarem sossegados, está a vossa salvação. Na tranquilidade, não era no desespero, não era na ansiedade, na tranquilidade e na confiança em Deus, a vossa força, mas não o quiseste. Antes, dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, e pela ameaça de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte e como estandarte no outeiro. Deus tinha mostrado para Israel: olha, se vocês se voltarem para mim e sossegarem, a salvação de vocês está aí. Na tranquilidade, se vocês se tranquilizarem e confiarem em mim, no meu poder, na minha palavra, aí estará a força de vocês. Mas eles não quiseram, pelo contrário, eles partiram para usar a força deles, os meios deles, os recursos deles. Eles preferiram fazer uma aliança com o Egito, né? E diz a Bíblia que eles decidiram que em cima dos cavalos eles iam cavalgar de uma maneira ligeira para fugir daqueles inimigos. E Deus falou: os perseguidores de vocês que serão ligeiros, vocês serão derrotados. E derrotados foi Israel, e derrotado o Egito, porque eles preferiram confiar mais no Egito, mais nos cavalos, nos recursos naturais, do que propriamente em Deus, né? E isso, infelizmente, acontece muitas das vezes, mesmo cristãos, diante de adversidades, impossibilidades, eles muitas das vezes preferem confiar na força deles, na inteligência deles, nos meios deles, na capacidade deles, confiar muitas das vezes no braço dos outros, confiar nos recursos. Eles muitas das vezes preferem confiar nos próprios recursos naturais ou na própria força, do que propriamente em Deus. E Deus permite, né, que esses se apoiem em coisas na própria força e se decepcione, porque nós temos que ter equilíbrio, né? Quando estamos diante de adversidades e Deus nos dá a direção para tomarmos algumas atitudes, então nós devemos tomar. Mas existem situações que só serão transformadas se de fato agirmos de acordo com o que Deus está orientando. Muitas das vezes o que se deve fazer é orar, buscar a presença de Deus, confiar em Deus, ouvir a voz de Deus, esperar em Deus. E muitas das vezes as pessoas não querem fazer isso. Então é muito importante que, se você está me assistindo, você diz: eu não conheço a Deus, mas eu estou diante de situações em que eu não tenho condições, meios, né, de resolver. Então Deus permitiu essas situações, ou essa situação, para que você reconheça que depende dele sozinho, você não vai vencer tudo, e você se volte para ele e permaneça com ele. Não é só se voltar para buscar a solução de problemas e virar as costas, como muitas pessoas fazem, e depois voltam para o fundo do poço. Não, é voltar-se para ele,
para vencer a situação e continuar na presença dele. Para você que diz, eu já conheço a Deus, eu sou um cristão, eu conheço a palavra de Deus, mas estou aí diante de adversidades que eu não tenho condições de vencer, de resolver sozinho, sair dessa situação sozinho. Então, Deus permitiu, não para que essa situação venha lhe destruir, mas Ele permitiu para que você possa ter uma experiência ainda maior com Ele. Muitas das vezes, como aconteceu naqueles dias, requer apenas atitudes espirituais, apenas no aspecto espiritual, aí a vitória virá. E Deus, sem dúvida, cumpre a sua palavra e tem saída e solução para tudo. Eu quero deixar um convite, domingo agora, às 9 horas da manhã, reunião do Espírito Santo, depois às 19 horas, aqui na nossa sede. A reunião principal acontece às 9 horas da manhã, estaria às 9 horas da manhã, com vários pastores. Nesse domingo, inclusive, teremos a Santa Ceia, que é a cerimônia mais importante para o cristão. Depois, às 7 horas da noite, a segunda reunião para aqueles que não têm condições de estar pela manhã. Nosso endereço é a Avenida República 4729, no bairro Castelo Branco, aqui em Marília, próximo ao shopping, Marília Shopping, né? No Rio de Janeiro, às 9 horas da manhã, pastor Neuzete, na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, bairro da Malé. Lá em Beira, Moçambique, na África, Rua Cruz Gomes, 605, no bairro Munhava, na cidade de Beira. Pastor Joaquim, às 9 horas da manhã. E é muito importante que você vá buscar a presença de Deus. Lembre-se que não adianta, por mais inteligente, capacitado que sejamos, nós não vamos vencer tudo com a nossa força, não. Quanto mais dependermos de Deus, melhor, né? Muitas são as pessoas orgulhosas que acham que com a força delas, elas vão resolver tudo. E aí se decepcionam e se desesperam, porque o mundo é de aflições. Mas maior é aquele que está em nós do que tudo que há nesse mundo. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.